Vamos começando então a mesa redonda desse 8º Congresso de Direitos Fundamentais e Processo Penal na Era Digital. É um maior prazer estar aqui no nosso último dia de congresso. A gente tem a mesa redonda e depois o encerramento no meio de hoje, né? Bom, antes de apresentar quem está comigo aqui na mesa para debater esse tema e dar uma pequena introduzida no tema, contar um pouco de como funciona essa ideia de mesa redonda. É um pouco diferente dos painéis que a gente já teve, né? Então, a ideia é ter mais gente aqui na frente, né? Então, os painéis tiveram entre 2 e 3 pessoas, a mesa redonda tem 4, e que a gente também consiga promover algum tipo de diálogo entre as pessoas que estão na mesa, né? Então, a ideia aqui é a gente fazer 2 rodadas de falas um pouco mais curtas. Então, a gente vai fazer uma primeira rodada de 5 a 7 minutos, até 7 minutos, depois uma segunda rodada também, mais ou menos nesse tempo, para privilegiar essa interação entre as pessoas que estão aqui na frente. E aí depois a gente, da mesma forma como a gente fez nos painéis, a gente abre blocos de perguntas e coleta rodadas de impressões de quem estiver aqui na mesa também. Bom, o tema dessa mesa redonda é um assunto que começou a entrar na pauta, vamos dizer assim, no final do ano passado, né? A partir ali de dezembro de 2023, a gente teve o ingresso de uma ação pela Procuradoria-Geral da República, que foi numerada como ADO 84, né? Ação de Declaração de Inconstitucionalidade por Omissão, número 84. E curioso dizer que isso foi feito bem no final do ano e poderia ter passado desapercebido, eu acho, por nós, mas por sorte, a partir de um envolvimento que o Internet Lab teve num projeto junto com a Data Privacy Brasil para debater a questão do uso de spyware, a gente entrou no nosso monitoramento e a gente começou a discutir a importância dessas, né? Então, a ideia, né, da ação seria evitar e reparar possíveis violações de direitos fundamentais devido ao fato que o uso de spyware que já está sendo realizado pelo Estado brasileiro não possui regramento próprio, né? Então, seria uma omissão, né, parcial na regulação desse uso dessas tecnologias por órgãos de agentes públicos, especificamente desses programas de intrusão virtual que a gente está apelidando aqui de spyware. Bom, uma vez aceita essa ação pelo STF, a gente teve a atribuição de relatoria para o ministro Zanin e, a partir disso, a conversão dessa ação de ADO para ADPF, né? E hoje ela está numerada como ADPF 1143. Então, o tema um pouco que a gente quer falar aqui é sobre spyware, mas no marco dessa ação. Então, o que eu quero dizer com isso? Nem todos os nossos convidados vão estar falando especificamente dessa ação específica, né? Ou vão estar falando dos argumentos jurídicos dessa ação específica. Acho que a ideia aqui é a gente discutir um pouco o contexto de uso de spyware no Brasil nesse momento, o que representa essa ação jurídica e politicamente, né? E aí entender um pouco quais são os argumentos que estão na mesa do Supremo para debater isso, e aí isso em relação com o contexto, né? Bom, para fazer isso, a gente chamou essas 4 pessoas que estão comigo. Então, vou apresentar brevemente aqui. Então, a gente vai começar pela Bianca Berti. Bianca é analista da Transparência Brasil. Vale dizer, né, que, além disso, mestranda em Ciência Política pela USP, né? A Transparência Brasil começou a conversar com a gente bastante esse ano sobre esse tema e teve um recente trabalho publicado extremamente interessante que a gente achou que valia muito a pena abrir a mesa falando do trabalho, né? Então, vamos começar pela Bianca. Em seguida, a gente vai para a Larissa. Eu vou, na verdade, eu vou apresentando conforme a gente vai chamando. Então, acho que fica mais simples. Depois a Larissa, depois o Ivan e depois o Arthur. Tá bom? Então, sem muitas delongas, já passo a palavra
para a Bianca começar a nossa mesa redonda. Obrigado. Oi. Funciona? Oi, pessoal, bom dia. Eu sou a Bianca Berti, eu sou analista de transparência na Transparência Brasil. E vim aqui contar para vocês um pouco de um trabalho recente que a gente fez, voltado ao monitoramento de tecnologias de vigilância no contexto das secretarias de segurança pública estaduais. Então, como o Chico adiantou, ele não se relaciona diretamente com a ADPF, né, que está lidando ali mais especificamente com temas que saíram de um uso ali escuso de spywares pelo governo federal, mas ele se relaciona na medida que a gente está tratando de tecnologias que são muito similares e servem a propósitos parecidos, né? Então, a gente fez uma análise a partir de estudos de caso para 4 estados brasileiros, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. E foram estados escolhidos com base numa avaliação dos gastos que eles têm com segurança pública, os gastos brutos, e também sobre a letalidade policial e sobre a adesão ao uso de tecnologia para esses fins. Então, foi por aí que a gente escolheu, mas a intenção também é de conseguir futuramente estender esse trabalho para todos os estados brasileiros, né? E a gente começou a monitorar contratos de tecnologia no âmbito das secretarias. Então, a gente foi atrás de coletar ali contratos que apresentassem algum risco com relação à violação de dados pessoais e também com potencial ali de estabelecer práticas ou até mesmo estruturas de monitoramento de atividades realizadas no ambiente online. Então, quando a gente começou a olhar para esses contratos, a gente identificou alguns tipos diferentes de tecnologias que eram mais contratadas, né? O primeiro era justamente lidando com gestão de dados para atividade policial, e aí inclui, de fato, gestão de bases de dados operacionais com as informações que a polícia usa no curso das investigações, mas também gestões de dados produzidos ali por outras ferramentas. Então, quando a gente fala, por exemplo, de dados biométricos coletados pela polícia, também tem esse caráter da gestão que eles fazem e como eles armazenam esses dados. E aí, uma segunda categoria de tecnologias era justamente as de monitoramento online. Em sua maioria, a gente encontrou tecnologias de intrusão de dispositivos, que eles chamam de tecnologias de investigação forense, de dispositivos telemáticos, que não são spyware porque elas não infectam remotamente o dispositivo, né? Então, eles precisam ter o celular ou o computador em mãos para conseguir usar, mas elas têm um potencial de risco de vigilância justamente porque elas são capazes de retirar todas as informações daquele dispositivo. Então, não só arquivos que estão armazenados ali dentro, mas também, por exemplo, todos os logs de conversas realizadas por uma pessoa dentro de diversos aplicativos que ela tem ali em uso. E são informações que não se referem somente à pessoa investigada, mas também a toda a rede de relacionamento que ela mantenha socialmente, né? Então, é uma gama muito grande de informações que eles utilizam em investigações, mas para as quais a gente não entende, por exemplo, quanto tempo fica armazenado, como é esse armazenamento, se eles têm cuidados ali com relação à proteção de dados nesse âmbito. E fora essa, também a gente encontrou bastante uso de ferramentas de OSINT, Open Source Intelligence, que eles utilizam para, enfim, varrer o ambiente online mesmo, tanto na internet comum quanto na Dark e Deep Web, para ali obter informações sobre pessoas relevantes e investigados. Então, e a gente encontrou, para o caso desses contratos todos, na verdade, que apenas 28% deles fazia citação à proteção de dados embasada na LGPD. E é um movimento bem recente, começando mais ou menos a partir de 2022. A gente estava olhando para contratos desde 2020, né? Então, foram acho que 61 contratos que a gente analisou caso a caso, assim, a fundo, nas cláusulas. E só 28% deles tinham proteção aos dados que eram coletados. E mesmo assim, essa proteção, ela era um pouco parca, assim. Como eles não precisavam, né, eles sentem que não precisam embasar na LGPD na hora de tratar dessas informações, a gente entende que a proteção que eles concedem hoje não é adequada à sensibilidade dos dados que eles conseguem coletar. E aí, acho que encaminhando mais para a questão que liga com a DPF, né, a gente entende também que dentro das secretarias você tem uma cultura de opacidade quanto às atividades que elas conduzem, né? Isso de forma geral,
não só para questões que estão ligadas com a tecnologia, mas a própria conduta dos agentes, eles tendem a se enclausurar e se proteger nesse sentido. E quando a gente fala de tecnologias é ainda pior, porque para conseguir ter acesso a quais ferramentas estão sendo usadas, a gente teve que fazer buscas específicas dentro de portais de contratação dos estados. Então, mesmo tendo requisitado diretamente para eles, eles nunca forneceram a íntegra dos contratos, teve que ir atrás. E ainda assim, a gente estima que a gente tenha conseguido muito menos do que realmente existe, né? Então, é possível que tenham contratos que estão em sigilo, que a gente não conseguiu ter acesso, e a gente nunca vai saber como é que essa tecnologia é contratada. E aí, para dar mais um último contexto, a gente encontrou, por exemplo, para casos de tecnologia de intrusão e extração, a maioria delas vendidas pela TechBiz, que representa a Cellebrite no Brasil, que é uma empresa já notória por produzir esse tipo de tecnologia, inclusive baseada em Israel. A gente encontrou que, dentre 13 contratos, 12 deles foram celebrados em dispensa de licitação. Sob justificativa de que se trata de uma tecnologia muito específica, especial, que só essa empresa pode vender, então a gente tem que contratar com eles, não tem outra forma, não dá para ter concorrência pública. E aí a gente entende que isso também é um fator que estimula que você contrate tecnologias de forma quase que acrítica, né? Você entende que aquela solução vai resolver o seu problema de investigação, você precisa ter aquilo, então você contrata de uma empresa que possivelmente desenvolveu essa tecnologia num contexto de violação de direitos em si. Então, a gente acaba importando para dentro do país essas práticas de vigilância massiva. E acho que é mais ou menos por aí o que eu queria falar por enquanto. Eu acho que quando a gente pensa na DPF, ela está lidando com tecnologias muito específicas de spyware, quando, na verdade, o que a gente enxerga na realidade dos estados é que você tem outras formas ali de coletar informações do cidadão hoje que também prescindem de uma legislação que lide com proteção de dados no ambiente da segurança pública e da persecução penal. Então, são várias as fragilidades ali que a gente enxerga que o cidadão brasileiro está sujeito no sentido do uso dessas tecnologias. Acho que é isso. Obrigada. Obrigado, Will. Vamos, então, passar para a Larissa Mello, que vai continuar as falas dessa mesa redonda. Então, Larissa professora, tem doutorado na Universidade de Brasília, com intercâmbio na Escola de Direito em Cornell, já trabalhou no STF, já trabalhou no governo federal, bastante coisa, um currículo extenso, e hoje está aqui representando a Intelis, né, a União dos Profissionais de Inteligência de Estado e pode explicar para a gente, né, um pouco do trabalho também da União. E é isso, Larissa, a palavra está com você. Você vai pegar o microfone para essa base? Pode ser. Bom dia a todos. O tempo do currículo denuncia um pouco a idade, né? Também. Não, imagina. Mas eu estou aqui hoje representando a Intelis, que é a União dos Profissionais de Inteligência de Estado da ABIN, né? E, de fato, tem tudo a ver em relação à DPF 1143, né? Um dos pontos centrais em volta ao debate da DPF é o sistema de inteligência, não só a ABIN, mas órgãos de inteligência, utilizarem ferramentas intrusivas, tecnológicas intrusivas, para além do sistema de repercussão do sistema de persecução criminal, né? Então, dentro dessa perspectiva, já que a gente vai quebrar a fala, eu vou tentar dar uma quebrada aqui em volta ao discurso que a gente tinha trazido. A ideia que eu trouxe para vocês para reflexão é em volta desses órgãos de inteligência, né? A gente quer um sistema de inteligência no Brasil? Né? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer quando a gente pensa essas ferramentas. O Brasil precisa de um sistema de inteligência de Estado? Né? Se eu quero que tenha, que tipo de serviço que eu quero ter? Porque eu estou moldando uma estrutura que consome bastante dinheiro público para uma finalidade. Então, para que eu estou direcionando essa finalidade? Né? E é dessa forma que a gente se pensa e se organiza. Né? Para que eu estou fazendo isso?
Na DPF, como, né, foi bem colocado, a gente está debatendo o uso desses programas virtuais de intrusão, certo? E a gente tem um mapa de direitos fundamentais muito importantes, que seria intimidade, vida privada, inviolabilidade de sigilo de comunicações pessoais e dados. Eu diria até que também de direito de reunião, porque plataformas e mídias sociais, elas são, na era digital, o canal de reunião mais presente da população, né? E isso é uma coisa que transcende, né? Não é um debate que está dentro do Brasil, ele é um debate que está no mundo. O relatório da ONU de 2022, Era Digital, já fala em volta a questão do abuso de ferramentas intrusivas de hackeamento, né? E ela fala da necessidade do Estado desenvolver criptografia robusta para proteger os seus cidadãos. E ele fala do monitoramento generalizado de espaços públicos, não só para o setor público, mas para o setor privado, né, que utiliza dessas ferramentas e abusa no controle das populações, né? Então, dentro dessa perspectiva, de novo a pergunta: a gente quer um sistema de inteligência? No sistema de inteligência atual, quem faz a proteção dos dados, quem assegura que quando o sistema da polícia tenha uma proteção, uma camada de proteção, que procura desenvolver algo para proteger os dados de toda a população que estão em alguma plataforma, que asseguram que as nossas urnas vão ter uma votação segura, são os algoritmos desenvolvidos pelo sistema de inteligência. Então, ele tem uma finalidade em volta dessa proteção. Não é só para propaganda, não, da gente. Realmente, algoritmo resistente, pós-quântico, é uma coisa complicada de você fazer. E com pouco recurso, então, é mais difícil ainda, né? O Brasil tem um orçamento restrito, o sistema de inteligência tem mais ainda. Ele não está na frente igual o sistema repressivo, né? Ele não dá aquele resultado no jornal que todo mundo vê. A ideia dele é justamente não deixar acontecer. Então, quando ele não deixa acontecer, ele também não é visto, né? E geralmente os nossos orçamentos são muito menores, né, para a gente conseguir esse tipo de resultado. Então, o que a gente tem, se eu quero um sistema de inteligência, qual a finalidade, né? O que eu quero dele? Como que eu quero que esse sistema seja? E aí é onde entra a importância do como é que eu quero que ele use essas ferramentas, né? De que forma, quais os limites, por que ele tem que usar? O sistema de inteligência em parâmetros globais, democráticos, realidade século XXI, ela não é o do filme do James Bond, ela não é da Guerra Fria, né? Ela não é o inimigo interno e externo, vou fazer qualquer coisa, né? Ela não é assim. Ela é pautada em volta ao um mapeamento racional, um estudo em volta a quais são as ameaças e oportunidades. Um documento que é aprovado de forma oficial, de acordo com a lógica de cada país. No Brasil, a gente tem a Política Nacional de Inteligência e a Estratégia Nacional de Inteligência, certo? E aí você tem uma doutrina estabelecida. A nossa doutrina é pública, a doutrina da atividade de inteligência, como o produto é criado, como o assessoramento é feito, tudo é público, está na internet, né, publicado. Então, no nosso caso, tem países que não vão trazer tudo isso tão público, mas no nosso caso é público. Ok. Então, isso é um parâmetro diferente, na realidade, do século XXI. Por quê? Porque os serviços de inteligência do século XXI tem controle, tem accountability. Você vai fazer sem a publicidade, sem a transparência como regra. Mas você vai sofrer mais controles para isso. E você vai prestar contas de uma forma mais rígida para isso. Isso numa lógica global. Aí eu pergunto de novo, o que a gente quer do nosso serviço de inteligência? Porque o nosso serviço de inteligência tem um controle muito diferente do controle do nosso sistema repressivo. E é onde a gente tem uma dificuldade ali na nossa DPF, né? Na nossa DPF, a gente está debatendo o uso principalmente de spywares, como a Betty falou, os caches, que são uma tecnologia de captação, de identificação de que um número passou por uma determinada estação de rádio base, então dá uma geolocalização da pessoa, inclusive pode ter uma intrusão, né? Dependendo do módulo que é contratado. E ferramentas de geolocalização. E aí, em ferramentas de geolocalização, entra a questão do próprio geolocalizador do celular, o serviço móvel pessoal, e a questão que é a internet, né? Para deixar mais claro. E a questão do GPS. E aí tem
o elefante, né, na sala que todo mundo ignora, que são os aplicativos que te monitoram em tempo real, que o setor privado te acompanha e vende seus dados e faz o que quer. E a gente realmente está faltando regulação para isso no Brasil, né? Então, o que eu estou considerando como intrusiva? Eu tenho que pensar aqui o que disso é intrusivo, né? O que de fato entra e pega o dado da pessoa. E como que se é feito isso e por quê, né? Aí, enfim, o meu objetivo é tentar explicar para vocês a diferença de fazer isso, usar as ferramentas intrusivas, né? Isso a gente tem que fazer, como fazer o controle sobre isso em relação ao uso dessas tecnologias para fins preventivos e para fins repressivos. Que aí, realmente, o sistema repressivo ele tem uma lógica muito diferente do mapeamento dos estados. Preocupa, né? 28% só prevê que a empresa do setor privado que está contratada tem que tomar cuidado com o dado LGPD. Aí a gente faz todo um sistema de proteção dos dados e a empresa privada vende dado, né? Então a gente tem que realmente pensar essa lógica. Acho que está funcionando a nossa dinâmica de mesa redonda, e com isso vou passar a palavra para o Ivan. O Ivan, acho que quem está acompanhando o Congresso, quem está acompanhando o Congresso aqui desde quarta-feira já deve ter visto. Ele é advogado, mestre pela FGV, doutor aqui pela Faculdade de Departamento de Direito Processual, e é consultor aqui do nosso congresso para a gente conseguir montar o programa. Além disso, vale dizer, o Ivan foi parceiro do Internet Lab e da Data Privacy Brasil na elaboração do Amicus Curiae que essas duas organizações protocolaram na DPF 1143, né? Então, o Ivan é o nosso guru jurídico a respeito desse tema, assina essa petição e acho que faria muito sentido que ele tivesse aqui nessa mesa redonda para também falar disso. Ivan, por favor. Bom dia, todas e todos. Obrigado, Chico, pela apresentação. Bom dia a todo mundo da mesa. Arthur, Bianca, doutora Larissa também. O Chico já apresentou, enfim, como advogado e como alguém que trabalhou nessa ADPF junto do Internet Lab e do Data Privacy. Daí também faço menção, não só a minha pessoa, como as três advogadas estão aqui, a Camila, a Cintia e a Amanda, que trabalharam junto comigo do escritório, então também agradecer a elas. E sobre o tema, e até por conta dessa dinâmica que a gente está fazendo aqui, de falas mais curtas, o que a gente abordou na ADPF, que vai ser o centro do que eu vou falar, e claro, tentando dialogar com o que as colegas aqui e os colegas de mesa trouxerem. A gente destacou alguns problemas intrínsecos ao uso de spywares, tá? Então essa talvez seja o cerne da nossa contribuição no Amicus Curiae da ADPF, para depois advogar seja o banimento ou a suspensão, enquanto a gente não tiver uma segurança adequada para usar esses dispositivos, e por fim, de uma maneira até pragmática, a gente subsidiariamente está sustentando, no mínimo, balizas claras, mínimas, para que a gente possa usar com alguma segurança esses mecanismos intrusivos, tá? Então, nessa primeira parte da minha fala, eu pretendo tratar do grau de intrusividade dos spywares e também da exploração de uma indústria de vulnerabilidades que a gente entende que eles fazem e que é algo muito nocivo, tá? Sobre o primeiro tema, de um problema intrínseco que ele tem, que é com relação ao incomparável grau de intrusividade, né? Eu não saberia, sou advogado, não conheço tecnicamente a fundo a explicação de como que funciona, então, assim, o como eu não saberia explicar. Agora, o que os spywares fazem, eu consigo ter bastante claro e acho que é bastante perigoso. Ele, basicamente, em muitos casos, consegue ter acesso a todas as informações que são armazenadas por uma pessoa, seja mensagens, correio eletrônico, localização, fotos, ou seja, basicamente tudo que você tem guardado com você, que hoje todo mundo tem, que é basicamente o seu celular, com todas as suas informações, enfim, com a sua vida privada, com suas escolhas políticas, ideológicas, religiosas, de orientação sexual, tudo que
tem na sua vida de mais relevante consegue ser acessado de maneira subreptícia, né, de maneira secreta, sem que você tenha qualquer tipo de conhecimento, e virtual. Muitas vezes, sem nem a necessidade de você clicar no link, de você ter algum tipo de ação. Só com a mera informação de que você possui tal número, tal linha, essas informações conseguem ser retiradas de você. Eu faço um paralelo. A gente, qualquer pessoa, consideraria bastante invasivo alguém, digamos, entrar em sua residência. Uma busca e apreensão, por exemplo, né? Enfim, numa busca domiciliar, seria bastante invasivo. E se a gente pensar que, por exemplo, sem nem você ter conhecimento, que é invasão no mínimo, você vai ter conhecimento que aquilo houve, as informações podem ser retiradas do seu celular a todo tempo. Inclusive enquanto você está trocando informações. É basicamente isso que pode acontecer. Pode acontecer não, que acontece com o uso de spywares. E assim, isso pode parecer, às vezes, um pouco alarmista, fatalista, a gente poderia ser acusado quando faz esse tipo de alerta. Mas eu realmente acho que não. E tem exemplos internacionais, como o caso Pegasus, por exemplo, que ficou bastante conhecido, que foi realmente isso. Milhares de pessoas tiveram seus dispositivos invadidos ao longo do mundo, inclusive no Brasil, e o nosso caso aqui do Brasil, que a doutora Alissa certamente sabe muito bem, que foi conhecido como a BIM paralela, que não tem nada a ver com a BIM, mas enfim, que foi o outro aplicativo, o First Mile, que usou para dezenas, se não milhares de pessoas serem monitoradas em tempo real, com sua geolocalização, entre outros dados. Isso é muito grave, né? Então, assim, esse tipo de consequência que acontece com o uso dos spywares é muito grave e acho que é algo intrínseco a eles. É muito difícil você regular com o que a gente tem hoje e ter algum tipo de segurança no uso desses mecanismos. Por isso que é uma característica muito negativa que a gente tem que sempre ressaltar e dizer do que a gente está tratando, para não ficar algo em abstrato que a gente seria contra, seja atividades de inteligência, seja atividades de persecução penal, né? Então, assim, o uso desse tipo de mecanismo com o que a gente tem hoje de conhecimento, bastante inseguro. Sobre a indústria de vulnerabilidades, que eu falei, e é o segundo aspecto que a gente acha importante falar. Muito diferente de outros mecanismos de investigação, ou mesmo de atividade de inteligência prévia, como, por exemplo, a interceptação de comunicações telefônicas. Existe o uso legítimo e são criados mecanismos pela própria empresa, enfim, pelas empresas que prestam esse serviço, de conseguir ali, por um determinado período de tempo, interceptar e se gerar para outro lugar, no caso, para as autoridades públicas, o conteúdo da comunicação. Ok, existe o uso legítimo e existe o uso para esses fins. Agora, com relação aos spywares, qual que é o problema? Você cria uma necessidade, uma demanda de se descobrirem vulnerabilidades nesses sistemas. Na verdade, as empresas descobrem falhas de segurança, né, de modo geral, seja nas empresas de telefonia, seja nos aparelhos celulares, que são, acho que, as duas principais questões que estão envolvidas aqui nos spywares, para conseguirem invadir indevidamente esses aparelhos e retirarem as informações. Ou seja, você cria um incentivo para que falhas de segurança sejam descobertas e não sejam corrigidas. Ou seja, o sigilo das comunicações e de todos os direitos que deviam ser protegidos, ao invés de você descobrir e tentar reparar, não. Você, inclusive, procura lucrar com isso. Porque são as empresas privadas que controlam esse tipo de tecnologia. Empresas, até onde eu sei, sequer brasileiras são. Empresas internacionais, e quando a doutora Larissa fala da importância da gente ter um sistema nacional de segurança da informação, eu estou totalmente de acordo. Agora, o que acontece com os spywares é totalmente diferente. São empresas privadas que conseguem descobrir falhas de segurança e explorar isso e ter o Estado como sócio. O Estado compra essas tecnologias e usa nos seus cidadãos. Para mim, é uma contradição em termos. O Estado, ao invés de proteger a segurança de comunicação dos seus cidadãos, investe e paga dinheiro para empresas que ganham dinheiro com a descoberta dessas falhas. É um valor, é uma contradição em si. Você está favorecendo uma indústria que vai contra a coletividade dos seus cidadãos. Então, assim, é algo muito complicado. E até dialogando um pouco com a fala da Bianca, já partindo para o final dessa primeira parte da minha exposição, quando ela fala da opacidade dos contratos. Eles fizeram uma pesquisa muito interessante do Transparência Brasil, que ela está aqui representando, com um relatório super detalhado acerca desses contratos. Eu já estou finalizando. Acerca desses contratos. Quando ela fala, esses contratos primam pela opacidade. Eu acho que a opacidade, ou seja, a falta de transparência nessas contratações, é quase como uma condição do negócio. O Estado
investido nessa indústria de spywares não tem incentivo para divulgar com detalhe por que ele escolhe uma empresa ou outra, e muito menos para dizer o que ele vai ter posse ou não vai ter. Porque para ele interessaria, nessa lógica torta, na minha opinião, ter acesso livre, vamos dizer assim, a dados sem que isso sequer seja divulgado. Então, assim, a opacidade, que é um problema, inclusive depois da lei de acesso à informação, isso está exposto em lei, que deveria ser um princípio do Estado, é quase que inerente também a esse tipo de indústria. Então, também esse é um problema que a gente verifica também, dialogando com a fala da Bianca, e concluo por aqui a primeira parte, Chico. Obrigado. Obrigado. Já aviso que eu sei que esse formato é um pouco desafiador, né, da gente quebrar as falas no meio, mas aí acho que é isso, né, a gente vai ter a segunda rodada e a gente vai conseguir olhar de novo, talvez de um outro jeito, respondendo um pouco o que vai sendo colocado. E agora, vou passar a palavra para o Arthur Mello, que é coordenador de advocacy do Pacto pela Democracia, uma coalizão que reúne mais de 200 organizações da sociedade civil e da qual o Internet Lab faz parte. Para quem não conhece o Arthur, além de ser coordenador de advocacy do Pacto e uma figura extremamente importante para essa pauta em Brasília, o Arthur também é um criador de conteúdo na internet exatamente sobre essas mesmas questões. Eu diria que é um influencer da democracia. Então, se vocês não conhecem o trabalho do Arthur, vocês deveriam conhecer. Mas, enfim, brincadeiras à parte, acho que faria muito sentido mesmo chamar o Pacto para debater esse assunto, porque a gente, assim, na fala da Larissa, isso está muito claro, né? A gente está tentando discutir esse tema no marco de uma sociedade democrática, né? Então, sei que o Pacto tem, especialmente após os últimos 2 anos, tem se concentrado em entender o que seria uma agenda para uma democracia forte, né? Então, vai ser um prazer ouvir um pouco e contextualizar essa discussão nesse debate sobre, né, uma agenda pró-democracia para o Brasil daqui para frente. Vamos tentar isso aqui? Não sei. Teste. Ótimo. Obrigado. Tudo bom, gente? Bom dia. Tudo bom, gente? Bom dia. Ouviu? Falei? Meu nome é Arthur. Eu adorei influência da democracia. Vou colocar no meu LinkedIn a partir de hoje. Eu sou coordenador de advocacy do Pacto pela Democracia. Como o Chico muito bem falou, o Pacto é uma organização da sociedade civil, conta com mais de 200 organizações em defesa do Estado Democrático de Direito. Entre elas, temos ali o Lab, temos a Transparência Brasil, Data Privacy. Então, a gente tem esse espaço seguro de compartilhamento de inteligência e de saberes para a gente se articular para proteger o Estado Democrático de Direito. Bom, vindo para cá, e quando me fizeram o convite, uma série de questões vieram à tona para mim, tentando organizar essa fala, e aí eu acho que a pergunta da professora é muito boa, né? Queremos um sistema de inteligência? Acho que queremos um sistema de inteligência, sim. E aí, a forma o que a gente tem visto, a partir, inclusive, desses parceiros que compõem a rede do Pacto, como proposta de próximos passos, seria uma regulamentação por via legislativa, que é uma ideia que uma grande parte das organizações que compõem o Pacto pela Democracia defende. E pensando na via legislativa, que é o espaço onde eu habito, que é o espaço onde eu estou ali no Congresso Nacional, a coisa que mais me vem à cabeça foi a vez, no começo do ano, quando saíram as reportagens sobre a BIM paralela, sobre o papel do Ramagem, a gente publica uma nota junto com a Data Privacy, pedindo pelo menos a saída do deputado da SECAI. Só isso. E nas conversas que a gente faz com parlamentares de todo o espectro político, a resposta era: não precisa não, tá tranquilo, vamos deixar as coisas ainda andarem. E isso se repete muitas vezes dentro do Congresso Nacional. Então, o que a gente traz aqui, né, conversando também dentro da Secretaria Executiva, é que a gente precisa realmente de uma saída legislativa, mas a gente também precisa pensar em estratégias para que essa saída legislativa seja uma boa saída. É apresentado diariamente ótimos textos dentro do Congresso Nacional que saem péssimos. Isso pela própria dinâmica
das casas. E aí, ontem, a gente teve uma conversa muito interessante com ativistas de países que passaram por processos de autocratização. E o que eles colocaram para a gente foi muito legal, assim, de a gente conseguir antecipar, que normalmente, esses processos de inteligência, esses spywares, etc., eles começam ali mirando jornalistas e a sociedade civil organizada, que é o primeiro passo da autocratização. E, de certa forma, a gente viu isso também já acontecer aqui no Brasil. Jornalistas e uma parte da sociedade civil, além de também autoridades serem alvos desses spywares. Me choca um pouquinho saber desses dados que você apresentou, Beatriz. Inclusive, acho que esse termo deve ser levado para frente da cultura de opacidade. Acho que é importante a gente ter isso, da gente saber disso. E da gente também, a partir do momento que a gente quiser uma saída para ter um bom sistema de inteligência, que a gente tenha a noção que essa cultura de opacidade é o que normalmente pode levar à espionagem da sociedade civil e do jornalismo. E essa perda de direitos fundamentais a gente já viveu nos últimos anos. Só que a gente não fechou as portas, como o Chico já antecipou, a gente não fez um projeto nacional de fortalecimento da democracia. Enquanto a gente não tiver um projeto nacional de fortalecimento da democracia, que a gente fala, inclusive, dos entes nacionais, que a gente fale da despolitização das forças de segurança como um todo, que a gente fale de inteligência, que a gente fala de regulação, de regulamentação das plataformas digitais, que a gente fala, inclusive, de monitoramento da cooperação internacional autoritária que vem tomando conta do mundo, a gente não vai ter muita certeza da preservação desses direitos fundamentais, e aqui volto a fazer da parte que me cabe, principalmente da sociedade civil organizada, que é normalmente o primeiro alvo de governos de regimes autoritários. Então, acho que eu tinha preparado para esse primeiro momento é isso, da gente trazer também e pensar nesses, acho que nas próximas fases, nesse bate-papo, que os alvos normalmente são alvos que não são como aconteceram e que foram divulgados, só as autoridades que são alvos desses aplicativos, mas principalmente organizações que estão em vulnerabilidade, como são as organizações da sociedade civil, ou o próprio jornalismo. Então, quando a gente mina esses dois pilares do Estado Democrático de Direito, como são a sociedade civil organizada, o direito à livre manifestação, reunião, como a professora disse, e também o jornalismo, aí a gente cai para um caminho muito rápido de autocratização do país, e por isso que esse tema cada vez mais tem tomado a nossa atenção dentro da rede do Pacto pela Democracia. E é isso, acho que essa pode ser a pergunta. Obrigado. Eu vou pedir para a Bianca emendar. Já assim, no seco, já. Acho que as falas foram muito boas, excelentes, assim, e trouxeram vários caminhos diferentes para a gente pensar sobre esse tema, na verdade, né? Então, acho que uma primeira coisa que chamou muita atenção na fala da Larissa, por exemplo, é de questionar, assim, se a gente quer um sistema de inteligência e como ele deve ser, mas também de destacar que a atividade da inteligência é distinta da atividade repressiva do Estado, né? E quando a gente fala nessas contratações, no uso dessas tecnologias, no nível estadual que eu estudei, mas acho que também no federal, de pensar que isso não é muito bem delimitado às vezes, né? Então, você tem ali tecnologias que elas contribuem para a construção de inteligência sendo empregadas para atividades diretamente de repressão. Então, parece que estamos pulando, né, um passo assim, na hora de fazer essa utilização, e é um passo que, de fato, contribui ainda mais para esse risco de violação de direitos das pessoas, né? Então, você, por exemplo,
Me lembro toda a explicação do caso Excel, né, que foi no governo anterior, o Ministério da Justiça cedeu ferramentas de intrusão a dispositivos dessas que eu mencionei, que não são spyware, mas que coletam todas as informações. Ele cedeu a estados e pediu de volta que os estados enviassem todos os dados que eles tivessem extraído no curso das investigações que estavam conduzindo. Então, e de um jeito assim que você tem que parar para pensar, bom, mas será que o Ministério da Justiça tem autorização judicial para estar em tutela de dados que estavam sendo coletados para uma investigação específica do Estado X? Teve uma reportagem do Intercept, eu acho, na qual eles olharam para um convênio desses, né, do projeto Excel, do MJ com o Rio Grande do Norte, se eu não me engano. E aí eles descobriram que, na verdade, tinha sido feito uma formalização do acordo entre o MJ e a Secretaria do Estado, mas que a troca de informações, né, essa transferência desses dados, estava ocorrendo, acho que uns 6 meses antes desse contrato ser formalizado. Então, por decisões ali de despacho de um delegado, enfim, eles estavam conseguindo mandar essas informações para o MJ sem autorização judicial expressa que justificasse que esses dados fossem empossados por outra instituição de segurança. Então, a gente também tem essa questão, né? Como esses dados são geridos, para quem está olhando, para quem está vendo esses dados, quem tem a permissão para estar ali tutelando isso. Tem um outro caso específico interessante, que é um contrato da Secretaria da Polícia Civil do Rio de Janeiro com uma empresa chamada L8 Group, né? Que vende também soluções desse tipo. E no curso da contratação, você vê quão frágil o Estado se coloca com relação às empresas, de forma que a empresa teve que pedir para que a Secretaria tomasse posse das bases de dados, em conformidade com o LGPD. Né? No caso, elas não poderiam ter a tutela dos dados, tem que ficar com o Estado, mas o Estado não colocou isso como uma cláusula do contrato, por exemplo. A empresa teve que pedir que o Estado se adequasse à LGPD. O que é um absurdo, assim. Você pensa que o Estado teria que ser capaz de agir de acordo com a legislação e proteger as informações que ele está coletando e ele não faz. Da fala do Ivan sobre como a opacidade ela não é só um atributo das secretarias, mas também das empresas que desenvolvem e vendem essa tecnologia. Sim, isso é verdade. Tanto que, para o caso da Cellebrite mesmo, né, você tem, eu acho que era um vídeo que vazou, era um vídeo instrucional, então eles estavam ensinando servidores, eu acho que dos Estados Unidos, como utilizar a ferramenta, e no vídeo eles diziam para os servidores, né, policiais, não contarem o que a ferramenta é capaz de fazer. Então, assim, eles não querem nem que isso seja público, obviamente, porque também isso envolve ali o conhecimento deles próprios em como explorar as vulnerabilidades do sistema de comunicação, né? Então, eles não querem que, por exemplo, as empresas sejam capazes de resolver a vulnerabilidade que eles exploraram, mas isso também demonstra que essas empresas têm interesse em estimular que as agências de segurança pública se mantenham opacas ou se tornem ainda mais opacas. E essa é uma questão preocupante, porque a gente está aqui do outro lado tentando trazer mais transparência e falhando, né, repetidamente nessa tarefa. E trazendo os pontos do Arthur, me parece que o desejável é mesmo que a saída seja legislativa, né, e que a gente possa participar de um amplo debate sobre a melhor maneira de regular esse tipo de ferramenta, e de forma mais ampla do que os spywares, eu acredito, assim, porque hoje, dado que não existe uma LGPD penal, a gente tem uma fragilidade absoluta em termos de como esses dados são protegidos. E a gente tem alguns projetos na Câmara, eu acho, que são muito ruins mesmo, assim. Não é nem que era um projeto bom, que vai ficar ruim, não, já nasceu ruim. Em geral, eu acho que na Câmara são 6 projetos que lidam com esses dados de inteligência para fins de segurança pública, todos do mesmo deputado, acho que é o Roberto Fraga, que é um policial também.
E todos eles, assim, bastante precários em termos de proteção de dados, em termos de regulação mesmo, do que as tecnologias são capazes de fazer. A própria DPF, ela incentivou também um outro PL do Alessandro Vieira, eu acho que é 402 o número desse ano, 2024, que é mais interessante, eu acho, é mais robusto, e ele lida não só com spyware, mas também com as ferramentas de intrusão e extração de dados, que eu menciono aqui, e traz mais proteções, e inclusive cita expressamente que não é permitido fazer uso dessas ferramentas para casos de advogados e jornalistas no curso de suas atividades profissionais, né? Então, uma tentativa ali de proteger o sigilo da fonte e o sigilo profissional dos advogados. Mas também uma crítica que me vem é justamente que isso não protege militantes, não protege sociedade civil organizada, não protege as pessoas que estão em atuação política, né, que são também muito visadas, assim. E aí acho que entra talvez a crítica que a gente sabe que o Internet Lab traz, a Data Privacy também, e até o IPREC também tem um relatório muito importante sobre essas tecnologias, que é que elas são inerentemente violadoras, né? O propósito delas é justamente o de violar direitos. Elas nascem para violar direitos, então é muito difícil a gente tentar até mesmo regular de forma a coibir que elas sejam usadas da pior maneira possível. Porque da maneira que elas são usadas correntemente também não é muito bom, né? Eu acho que é isso. É isso. O debate acabou. Obrigada. O debate acabou indo para um lado que ficou bem interessante, né? Pegando ali a fala, né, do Dr. Ivan, logo depois de mim, a proposta da DPF, ela vem dentro de uma perspectiva que a Intel já defende há muito tempo. Nós precisamos de regulação. Por favor, tragam regulação, tragam critérios. Porque não envolve só o órgão central. Envolve todos os órgãos e a mistura que o Arthur e a Bianca trouxeram, né? A mistura entre a esfera da repressão criminal e a esfera da prevenção, da inteligência de Estado. E aonde isso fica muito perigoso, e até era um dos meus objetivos destacar aqui hoje com vocês. Vou ter que abaixar um pouquinho mais. Acho que eu consigo ficar segurando, ficar mais fácil para vocês. Dentro da fala também do Ivan, você falou sobre a questão das empresas usarem, né, dados, porque a própria Bianca destacou que as empresas são de fora, né, muitas vezes, e elas pegam esses dados do nosso cidadão e qual é o cuidado que o poder público, então, está tomando nessas contratações, né? Pensando aqui, o uso de ferramentas intrusivas, diferente entre fins preventivos e repressivos, eu tinha até destacado alguns julgados do Supremo, né? Gente, olha, né, o Supremo fala, né, que é importante ter um sistema de inteligência. Mas acho que a gente superou esse ponto, todo mundo já entendeu que precisa de um sistema de inteligência, né? E aí eu vou pegar aqui o ponto da questão do cenário internacional. De fato, essas empresas são perigosas, né? Quando a gente brinca do cenário internacional, a gente tem muito claro, está na doutrina da atividade de inteligência, tem muito texto de ciência política sobre isso, tem muito texto de relações internacionais sobre isso, autores brilhantes que vão te falar. O conflito do sistema de inteligência global acontece no ciberespaço. E não é brincadeira. Então, por que eu preciso de ferramenta intrusiva para fazer inteligência de Estado? Porque eu preciso dela para proteger o meu cidadão. Eu não preciso dela só para decidir ser um sistema de inteligência que vai atacar outro país. Não, eu tenho que pensar para proteger também, né? Então, dentro do cenário internacional, elas são utilizadas de forma massiva. E, é claro, essas empresas, elas não são só empresas de um país, de um outro país. Elas têm relações, muitas vezes, com os serviços de inteligência de outros países. Então, a gente tem que entender que no cenário internacional, eu preciso pensar essa questão, né? Quando eu falo em inteligência de Estado, uma das coisas que me chamou mais atenção na DPF foi falarem de fazer inteligência de Estado só com fonte aberta. Isso não existe. Se eu quero, por isso a pergunta que eu trouxe hoje,
alguns colegas vieram para mim e falaram, isso está sendo abusada. Não, eu estou sendo acadêmica, dentro do que eu me fui formada, eu vou fazer o questionamento. Se eu quero ter um sistema de inteligência, ele não se faz só de fonte aberta. Não no século XXI. Não com desenvolvimento de tecnologias emergentes. Ele se faz com controle, ele se faz com accountability, mas ele se faz com ferramentas. Porque senão eu deixo o meu cidadão vulnerável. Eu deixo ele aberto para exploração e eu prejudico o desenvolvimento do meu país. A gente está falando de ameaças de atentado à escola. E aí eu não vou prever o atentado à escola, né? Então, de fato, é algo que a gente não pode brincar, né? No final do dia. E essa diferenciação, que aí é onde o Arthur estava trazendo, da questão da regulação, e a Bianca estava falando que os projetos eles são ainda muito fracos, né, na densidade sobre isso. De fato, a regulamentação, as propostas, elas são muito perenes em volta a esse tema. E elas são muito voltadas mais para pensar o sistema, novamente, criminal, e não o sistema de inteligência, de prevenção. E aí, de novo, um PL desse ano, saiu tem pouco tempo, relativo a combate a crimes, e seriam relacionados ali à organização criminosa, mas seriam alguns crimes específicos, ele delimita para questões transnacionais, e aí ele puxa um conceito de inteligência policial, que olha lá, atividade estatal com finalidade repressiva, que envolve o processo de coleta, obtenção, processamento, análise, disseminação de informações e produtos gerados a partir do emprego de técnicas e meios da inteligência de Estado. E, de fato, é isso que uma unidade de inteligência policial faz dentro do sistema repressivo. Ela usa os meios e técnicos da inteligência para fazer a investigação dela. Ela faz uso. Só que chamar isso de inteligência já é um pouco complicado. Por quê? Porque aumenta a nossa zona cinzenta, né? A zona opaca. Onde é que começa o sistema repressivo e acaba o sistema de inteligência? Quando é que eu falo, opa, acabou a prevenção, toma, polícia, faz alguma coisa. Né? E quando a polícia pode pegar aquele dado e usar. Nesse PL, estão propondo fazer aproveitamento de provas. Então, a tabelona do Excel, lá do caso Excel, né? Ele vira, eventualmente, até instrumento probatório. Ele sai da esfera da inteligência preventiva lá, e ela vira instrução criminal contra uma outra pessoa que foi pega ali por acaso, né? No levantamento de dados de uma investigação criminal de outra pessoa. Então, o limite de atuação, ela ainda está muito opaco. Ele está muito opaco, ele precisa de regulamentação. E aí, a inteligência de Estado não atua no sistema de persecução criminal. Ele não é um membro para formar prova, ele não é um membro para gerar a criminalização de alguém. Então, é nesse ponto que eu chamo a atenção de que a regulação de ferramenta intrusiva para o sistema de inteligência é totalmente diferente para o uso do sistema repressivo. Por quê? Porque eu tenho outros direitos. Direitos muito caros, porque a sua liberdade de ir e vir. Aí é onde entra o nosso tema do Congresso, né? As nossas garantias penais e processões penais. É onde entra o meu direito ao devido processo legal, é o direito de contraditório ampla defesa, inadmissibilidade de provas ilícitas, enfim. Toda a nossa questão de garantias constitucionais. E essa confusão, ela está na jurisprudência, do Supremo. A gente tem 2019 e 2020. A gente tem em 2019 o Supremo impedindo o controle externo do Ministério Público sobre a DIP da Polícia Federal, um caso concreto. Porque ela alegou que era a área de inteligência de Estado. E aí não foi feita a apuração. 8 de janeiro está na DIP, por exemplo. Agora. E aí, a gente vai ter controle externo do Ministério Público? Né? Isso foi 2019. Não, desculpa, foi 2020. Antes, em 2019, o Supremo tinha feito o quê? Tinha impedido e tinha invalidado prova. Certo? Ele tinha dito, não, um agente infiltrado como agente de inteligência não pode gerar prova criminal. Se é para gerar prova criminal, tem que respeitar o rito legal e tem que ter a aprovação pelo juiz de infiltração. Né? Então, em um ano, o Supremo e o STJ, porque são recursos do STJ, subindo para o STF, mudaram, assim, precedentes em relação a isso. Então,
gerando um espaço de confusão maior e de menos controle sobre o uso de meios e técnicas, incluindo as nossas ferramentas intrusivas, na esfera de percepção criminal, que aí é onde eu acho que entra um grande receio em volta que o Arthur falou, né? De virar um sistema autocrático, de virar um Estado policial, em que se você não concorda comigo, eu detecto, eu te criminalizo, né? Então, é aí que é onde entra realmente um grande problema. E aí a regulação ela tem que pensar, dentro da minha, né, da minha perspectiva, que a gente precisa de controle, E em muitos países democráticos sérios, que a gente pode citar, Alemanha, Espanha, Noruega, enfim, Argentina aqui do lado, Peru, né? A gente tem um controle prévio judicial. No Brasil, o nosso sistema de inteligência, não desmerecendo, conta só com um controle finalístico parlamentar. É muito difícil você construir uma reunião da SECAI, né? E o acompanhamento da atividade por parlamentares. Até porque, enfim, né? Eventualmente a composição ela não é a esperada pela população. Ela não é feita de forma direta, ela é indireta, né? Então, eu tenho várias questões em volta a isso. Eu tenho que pensar se eu quero, para o meu sistema de inteligência, um controle judicial ou um controle parlamentar, ou se eu quero os dois, antes e depois, né? Tudo bem, pode ser, né? A ideia do sistema de inteligência em regime democrático, eu volto a falar, é mais controle e mais accountability. É mais, é para ser mesmo. Por quê? Porque eu vou ter que pegar a dispensa. Eu não vou poder tornar público. Então, eu tenho que ter mais controle, né? E aí é onde a gente coloca a ideia do debate público. Eu preciso que esse projeto pense não só a questão do limite da proteção do dado, mas da atividade estatal, de proteger esse conhecimento sensível por meio do uso dessas ferramentas, né, em prol do desenvolvimento do que se propõe na Constituição de Desenvolvimento do país e da segurança da sociedade. Eu tenho que pensar a margem interpretativa entre a atuação do sistema repressivo e preventivo. Isso tem que ficar mais claro, tanto no debate parlamentar, quanto acadêmico, quanto da sociedade civil, né? E eu preciso de uma regulamentação específica de inteligência de Estado, né, em relação a essas ferramentas, não só tecnológicas, mas do emprego, em geral, da atividade, né? Pensar o que eu quero, o que eu considero como uma violação do direito do cidadão, mesmo que não use uma ferramenta tecnológica intrusiva pelo sistema de inteligência. Né? Para quê? Para que eu não tenha a situação do jornalista, né? Para eu não ter a situação de que, posteriormente, eu descubra que a ferramenta teve um desvio. A ideia é que ela seja preventiva, né? Que ela não chegue a esse momento. Obrigada. Obrigado, Larissa. Ivan? Bom, retomando então, e até trazendo um pouco, a gente acaba nessas diversas falas quebradas, muito legal, vamos um dialogando com o outro e trazendo vários temas, mas queria trazer um pouco de volta o caso para o julgamento do Supremo, porque assim, o que está em discussão na DPF principalmente, esses mecanismos intrusivos e de forma geral eu diria que o foco é na atividade repressiva. É super legal o que a doutora Larissa traz e trouxeram na audiência pública, mas assim, o que eu vejo é o foco na atividade repressiva do Estado dos órgãos de persecução penal, de forma geral, e uma atividade com claro desvio de finalidade de autoridades públicas realizando realmente uma espionagem, que é o que se tem notícia que aconteceu no Brasil. Então, assim, esse eu acho que é o objeto, é isso que o Supremo tem para decidir agora. Por isso que a gente entende que ainda não existe segurança para qualquer tipo de liberação desse mecanismo. Até queria perguntar para a doutora Larissa, para já responder na próxima rodada de perguntas, se é possível para as atividades de inteligência se utilizar essas tecnologias estrangeiras que foram utilizadas pelos estados que se tem notícia. Me parece que não, pelo grau de segurança, enfim, e por vulnerabilizar os cidadãos. Tá? Voltando para o caso brasileiro e tratando agora da dificuldade de separar os usos legítimos com a possibilidade de abuso. Porque quando a gente tem as diversas garantias, sejam constitucionais, sejam legais, é para justamente evitar
que o Estado abuse no uso, inclusive no uso legítimo, mas que haja abuso do uso de força contra seus cidadãos. E quando a gente olha para o caso dos spywares, em nível internacional, e a gente pode também trazer para o caso do Brasil, existe esse abuso em sequência. Por exemplo, internacionalmente, como regra, para mecanismos intrusivos virtuais, se tem como base que seja para reprimir delitos de terrorismo e de crimes contra a segurança nacional. Se tem notícia, inclusive do relatório que a professora Fionuala trouxe no primeiro dia de abertura do nosso congresso, ela foi a relatora da ONU para esse caso, diversos casos em que se elastece os crimes que são investigados para justificar o uso desses mecanismos. Ou seja, vai se abrindo a possibilidade de mais e mais pessoas serem envolvidas que não tenham ligação nenhuma com esses crimes mais graves que seriam originalmente previstos para serem enfrentados com o uso desse tipo de tecnologia. Quando o Arthur fala de perseguição a jornalistas e ativistas da sociedade civil, que são, nas palavras dele, pilares da sociedade, isso é um sinal, isso acontece também em nível internacional. E trazendo outros casos, quando ele fala de autoridades públicas que não são só elas, o que me chama atenção quando autoridades públicas, principalmente juízes, ministros de Suprema Corte, são alvo desse tipo de medida, fica claro como os membros do Estado que se arrogam esse tipo de prerrogativa para fazer esse tipo de ação, não tem qualquer tipo de receio em utilizar esses mecanismos. Fazem isso, inclusive, contra juízes, inclusive contra ministros da Suprema Corte. Isso é muito grave. Isso denota a gravidade que esse tipo de utilização pode e efetivamente tem. Outro problema é de competência. Autoridades sem competência investigativa, sem competência para atividades de inteligência, se apossam de dados indiscriminadamente e fazem uso quaisquer, irregulados, totalmente à margem da legislação, os famosos dossiês, né? Pessoas terem informações das outras. E sempre lembrando, quando a gente fala de dossiê, pode parecer uma linguagem meio de filme, mas imaginem vocês, se uma pessoa, um adversário seu, por qualquer motivo, tivesse acesso a todas as suas informações que você tem no seu celular. Acredito que ninguém ficaria confortável com essa situação. E é justamente isso, né? Esses spywares, principalmente esses mais intrusivos, têm a capacidade de ter acesso a essas informações mais íntimas, mais privadas das pessoas. Por isso, o alerta do risco de seu uso. Por fim, terminando aqui essa última intervenção, antes das perguntas. Quando a gente fala que, enfim, fica clara a posição de que a gente hoje não tem segurança para usar esse tipo de mecanismo, acho que a posição é clara, mas me parece que ao redor do mundo essas tecnologias são usadas, no Brasil já são usadas, mesmo que à margem de uma regulação mais estrita, e se a gente fosse pensar numa regulação, pelo menos que o Supremo trouxesse balizas para que o legislador no futuro fosse regular em forma de lei, ao invés de uma decisão da Suprema Corte. São dois os principais desafios que a gente tem do ponto de vista da persecução penal que a gente elenca. Primeiro, de evitar o que a gente chama de busca indiscriminada de provas, né, o Fishing Expedition. Isso é muito importante, principalmente com tecnologias como essa. Por quê? Se uma pessoa tem acesso a uma infinidade de dados, basicamente a vida inteira dos outros, pode ser que se abra margem para um abuso nesse sentido, ou seja, do tal do encontro fortuito que não vai ser fortuito, vai ser um encontro dirigido. Porque aquelas informações foram acessadas previamente, não são relatadas, não são descritas como elas foram feitas, e no futuro vai se alegar que aquela informação foi achada de forma fortuita ou por uma informação que veio de terceiros, quando na verdade a gente sabe que ela veio de uma devassa na vida de pessoas. Isso é muito grave, isso é muito problemático do ponto de vista da persecução penal. E o tema que a gente tratou, salvo engano, em todos os painéis que a gente fez aqui para falar de novas tecnologias, é com relação à cadeia de custódia, de se garantir a veracidade e a autenticidade das provas. Por que isso é importante, em particular, com relação aos spywares? Porque justamente, alguns desses mecanismos, você não tem apenas acesso às informações, você inclusive pode, em tempo real, modificá-las. Qual que é a segurança que se tem que aquela informação que foi tirada é efetivamente daquela pessoa ou que não foi criada pelo agente que está, não é nem infiltrado que é a palavra, né? Está se passando pelo próprio alvo. É muito perigoso isso, né? Então, assim, a discussão da cadeia de custódia de se garantir uma autenticidade dessas provas é fundamental. Inclusive, e finalizando, naquele relatório que eu mencionei,
que a professora Fionuala é a relatora da ONU. Um dos principais requisitos que eles colocam, e que acredito, a gente não tem segurança tecnológica hoje para garantir deveria se existir, se é que esse mecanismo vai ser utilizado, uma forma ineditável, para que uma auditoria fosse feita, ou seja, que você conseguisse fazer o caminho reverso de tudo que foi adquirido daquele aparelho e que não houve qualquer tipo de modificação, para aí sim você ter um pouco mais de segurança de que são informações legítimas e autênticas daquela pessoa, sob o perigo, novamente, de se gerar perseguições, não é nem imprevistas, perseguições intoleráveis. É isso. Vamos encerrando com o Arthur e aí a gente abre para o bloco de perguntas. Bom, a minha fala vai ser bem breve. Também tenho mais perguntas. Quero ouvir também a contribuição de quem está nos acompanhando. Vou começar de um lugar um pouco diferente, bem diferente, preciso falar, mas me ajudem, tá? Quando a doutora Deolane foi presa, a gente acho que foi pela primeira vez que muita gente ficou sabendo do que Metrópolis veio batizar de o Big Brother do governo, né, que é o Cortex. E aí, algumas semanas depois, a agência pública publica uma matéria explicando que mais de 50 mil servidores civis e militares tinham acesso a esse amálgama de câmeras de segurança que você pode monitorar pessoas e placas de carro. E aí eu estava lembrando disso, e até pesquisar, encontrei essas matérias, porque, por mais que não seja exatamente essas ferramentas que a gente está falando aqui, mostra que muitas vezes essa flexibilização ela acontece e sem controle. Porque quando a gente fala que mais de 50 mil agentes civis ou militares podem fazer monitoramento de pessoas sem ter que reportar para ninguém, sem nenhum tipo de justificativa aparente, a gente sabe que essa elasticidade pode, como disse anteriormente, afetar a produção da sociedade civil, de jornalistas, etc. A gente pode até expandir para outros tipos de violações, como femicídios, como outro tipo de uso, que a gente não tem controle para saber se isso tem acontecido ou não. E aí me dá um certo frio na espinha quando a gente coloca nesse balaio o crime de segurança nacional, porque, como eu disse, a gente fez uma roda de conversa ontem com uma série de pessoas exiladas de países que viveram um processo de autocratização, e o que é dado como crime de segurança nacional, o que é dado como conspiração contra o Estado Democrático de Direito, enfim, em países autocráticos, vai se expandindo e se flexibilizando e sendo naturalizado ao longo do tempo, como é uma ação, por exemplo, jornalística que revele casos do governo, ou coisas do tipo, que era o que eles reportavam. Ou a própria existência de organizações da sociedade civil, como o Internet Lab, como o Pacto pela Democracia, como a TB. Então, só para realmente fazer essa fala muito rápida, que a gente ainda tem, nós, como nesse amálgama da sociedade civil composto da Rede do Pacto, tem uma certa dificuldade e um certo receio de como que a gente vai fazer esse processo de regulação desses softwares. Isso porque qualquer dúvida na lei, ela pode causar danos irreparáveis, não só para a nossa atividade, mas para a atividade de uma democracia saudável, né, de um espaço cívico que acolha todos os tipos de manifestações, todos os tipos de organizações. Por um certo momento, uma grande parte da sociedade civil andava com medo, bastante medo, com uma série de consultorias sendo feitas, inclusive, para os diretores executivos, para as grandes lideranças dessas organizações, terem seus dados protegidos de uma forma mais profissional do que a gente faz normalmente. Então, o que a gente viveu, principalmente no ano específico de 2022, foi um pouco traumático.
E aí, volto aqui a dizer que a gente precisa, de forma urgente, afastar esses traumas, mas ter esse processo de memória, de responsabilização, mas também de criar as vacinas para que a gente não viva mais esses tipos de tempos. Porque o que a gente vê é mais um otimismo que não se faz real a partir do cenário analisado, principalmente dentro das políticas aprovadas no Congresso Nacional, mas que ainda há espaço para a gente conseguir desenvolver essas vacinas. O Pacto tem tentado fazer isso com a ajuda da nossa rede, mas a gente precisa colocar essas mudanças em práticas para que não se repita. Obrigado. Pronto. Terminamos aqui as nossas 2 rodadas e temos tempo para fazer uma rodada de perguntas. Como foi nos outros dias, eu só vou pedir para quem tiver perguntas, venha aqui na frente, fale no microfone para a gente conseguir gravar e registrar a pergunta para depois, quando a gente editar o vídeo e postar no YouTube, a pergunta estiver lá, né? E aí, quem quer fazer perguntas? Vou fazer um bloco, tá, gente? E peço que se apresentem também. Bom dia, meu nome é Leonardo. Cumprimento a todos os expositores hoje. Eu queria endereçar uma pergunta para o Arthur, mas que fica para os demais casos que tenham notícia, né? A DPF, ela toca aí em vários pontos, né? São vários mecanismos de intrusão, com graus diversos de intrusão, né? Existe essa questão também sobre a atividade de inteligência, atividade de segurança pública e atividade de persecução penal, e me parece aqui, que eu compreendi pela fala de todos, que o campo ideal para discutir isso é o campo legislativo mesmo, né? O que eu queria saber, Arthur, e você que tem essa interação lá em Brasília, esses projetos de lei, são vários, tem o do senador Alessandro Vieira, dentre outros. Qual que é a força política, qual que é a atração disso atualmente dentro do Congresso, né? Isso está andando, o Congresso está esperando o STF decidir a DPF, existe o interesse político disso, muitas vezes a agenda política ela não está em harmonia com os interesses, com a importância dos temas. Eu queria saber como é que isso está lá no Congresso. Perguntas? Começa. Pode ver. Bom dia, meu nome é Beatriz. A minha pergunta não é para ninguém específico, mas eu acho que talvez mexa um pouquinho o vespeiro. Porque eu fiquei pensando, para regular essas tecnologias, a gente precisa do legislativo. Mas o legislativo, ele tem uma comunicação com a sociedade em geral e com os acontecimentos. Então, pensando que a esquerda costuma pautar essa questão da proteção de dados na segurança pública, na polícia, de forma mais interessante, como que impacta a situação, por exemplo, que aconteceu essa semana das investigações sobre o Bolsonaro, os militares, de talvez a esquerda ver essa devassa na vida das pessoas, nos celulares, nos dispositivos, como algo bom, talvez. Não sei se deu para entender. Mais perguntas? Eu tenho uma pergunta. Então vamos na sua primeira, depois a minha. Bom dia a todos, meu nome é Pedro, eu sou advogado, sou mestrando pela casa, sob orientação da professora Marta. A pergunta vai um pouco direcionada para os dois, mas também fiquem à vontade para responder sobre uma ótica mais do Estado democrático de direito. Mas a ideia é a seguinte, quando a gente pensa no processo penal clássico, a gente tem um fato específico, um suspeito, um conjunto de suspeitos específico, e isso justifica um pouco a possibilidade de decretação de medidas restritivas, né, porque a gente tem uma possibilidade de individualização. Quando a gente olha para o contexto da inteligência, mas também da segurança pública,
essa possibilidade de individualização ela some um pouco. A ideia é tomar medidas de caráter mais geral, mas são medidas igualmente que intervêm em direitos fundamentais, né? E aí a pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte: considerando esses dois contextos, e que no processo penal essas medidas de caráter mais restritivo, que elas pressupõem restrições de direitos fundamentais, elas estão relacionadas e condicionadas a uma decisão judicial, como vocês enxergam a possibilidade de um juiz admitir e valorar elementos produzidos no contexto de inteligência e de segurança num processo penal? Esses elementos eles podem ser admitidos e valorados, eles devem ser utilizados para iniciar um procedimento investigatório, mas se limitar a esse contexto, ou eles não podem ser valorados de nenhuma forma e admitidos de nenhuma forma. Não tem mais alguma pergunta? Não? Então, vou fazer a minha. E aí a gente faz uma rodada e vê se tem mais perguntas ainda. Minha pergunta é sobre um ponto específico que está em discussão na DPF, mas que ele naturalmente será um ponto que numa discussão regulatória também aparecerá. Em uma série de... Bom, importante dizer, né, a gente teve uma audiência pública sobre esse caso, que já aconteceu esse ano, e na audiência pública, ou mesmo em alguns amigos curiae, a gente vê a discussão sobre a autorização judicial para a intrusão, né? Tem a ver com o que o Ivan estava falando sobre delimitar os alvos, dizer quem são suspeitos e justificar, olha, preciso fazer essa medida contra essa pessoa específica. E aí vai lá o juiz e aceita. Fala, ok. Bom, a minha pergunta a autorização judicial é uma linha de saída ou de largada ou uma linha de chegada? No seguinte sentido, é suficiente dizer que o judiciário vai olhar ou a gente precisa construir determinados parâmetros que o judiciário precisa, vamos dizer assim, ticar ou analisar com mais aprofundamento para autorizar um pedido como esse? E se sim, quais são esses parâmetros? Seja do ponto de vista do Supremo, na hora que ele estiver julgando a DPF e falando assim, olha, até o Congresso, porque imagino que seja assim, né? O Supremo pode decidir, olha, até o Congresso legislar sobre o assunto que vale é X, né? Então, o que o Supremo poderia fazer? E aí, acho que incluindo também a atividade de inteligência, partindo do pressuposto que tem exemplos internacionais, como a professora estava falando, sobre o controle judicial dessa atividade. Então, se a gente está aqui na imaginação do que pode ser, inclusive, no legislativo, né, acho que vale a pena trazer esse debate, porque se é linha de chegada, basta o juiz decidir que sim, tudo bem, carimbar, né, o pedido. Se é linha de saída, algo tem que ser desenvolvido, vamos dizer assim, em termos de argumentação, em termos de fundamentação, em termos de enquadramento fático para a autorização ser concedida. Bom, perguntas feitas, eu vou fazer a ordem inversa, se vocês me permitem. Então, Arthur, começa por aí. Estava preparado para falar por último. Sinto muito. Elemento surpresa. Eu vou na parte aqui que me cabe mais, perguntas do Leonardo e da Beatriz. Sobre o cenário no Congresso Nacional. Olha, acabei de voltar de Brasília, a gente lançou uma agenda, que acho que pode responder uma parte das perguntas, que é uma agenda de reforma do regimento interno da Câmara dos Deputados. Porque hoje, no atual estado das coisas, a gente realmente... É impossível você falar o que tem tração e o que não tem. Porque não existe mais rito, não tem mais comissão, é tudo pro forma, e o que quiser ser só jogado em plenário e aprovado, é jogado em plenário e aprovado como tem acontecido. Ao mesmo tempo que eu acho que, normalmente, quando a gente tem esse tipo, e aí eu coloco o cenário que a Beatriz trouxe, a gente às vezes consegue fazer boas discussões no Congresso Nacional que antes não aconteceriam. Quando você tem, se a gente colocar em lados, né? Por mais que eu não gosto de fazer isso, mas quando você tem um lado que sofre algum tipo de abuso do Estado, que normalmente não costuma sofrer, e que costumava defender esse tipo, e o outro acaba defendendo esse tipo, normalmente a gente consegue ter boas discussões.
E isso a gente viu algumas vezes esse ano. O que eu acho é que, justamente agora, não só com a DPF, mas com as últimas informações que a gente tem, principalmente das investigações da Polícia Federal, acho que agora é, inclusive, o tempo certo para a gente, pelo menos, começar a fazer uma discussão no Legislativo que vale a pena ser discutida. Porque, em outros momentos, essa discussão não seria bem feita. Eu confesso que eu não conheço, eu conheço o projeto do senador Alessandro, não conheço os outros projetos do Fraga, mas eu acho que a gente pensar em uma via, por exemplo, via Senado, que a gente consiga fazer uma boa interlocução com o senador Alessandro, que é um senador, que é também, né, delegado do MDB, eu acho que a gente pode ter um espaço no Senado, especificamente, onde as discussões até esse exato momento não são tão atropeladas, que possa ter um bom resultado. Só que a gente precisa fazer isso agora. agora. Os próximos... Há uma incerteza que paira o Congresso Nacional nesse momento das próximas mesas diretoras. Então, acho que a gente não precisa fazer de jeito nenhum de maneira assodada, mas começar e colocar isso na mesa, trazer principalmente a sociedade civil, fazer exaustivamente audiências públicas, trazer os especialistas. Se há um momento de fazer isso, com certeza ele é agora. Então, acho que a gente não só pode, como deve contar com a sociedade civil para fazer isso, e também, acho que, porque não nesse espaço, contar, precisa também na ajuda da academia para conseguir fazer esses bons projetos. Eu acho que nesse momento é com certeza o momento em que essa reflexão sobre esses direitos fundamentais pode ser feita da forma mais produtiva e que saiam os resultados mais interessantes para a proteção do Estado Democrático de Direito nesse momento. É isso. Igor. Bom, só não vou responder a pergunta do Leonardo, que eu realmente não tenho propriedade para falar sobre isso, mas o Arthur respondeu, eu tenho certeza que a Bianca também vai poder contribuir. Sobre o que a Beatriz perguntou, eu acho que, começando pelo final, o caso que, enfim, uma parcela da sociedade mais ligada à esquerda que você mencionou, comemore resultados ou não, eu acho que, até onde me consta, esse caso específico não teve o uso de mecanismos intrusivos para persecução penal. Foram métodos, vamos dizer, tradicionais é forte, mas, enfim, métodos mais consolidados, né? Busca e apreensão, teve colaboração premiada, enfim, outros meios de obtenção de prova ali já consagrados e já delimitados no nosso ordenamento jurídico. Então, eu acho que essa discussão, enfim, para fins de spywares, eu acho que uma polarização política, enfim, conflitos ideológicos, podem influenciar menos caso a gente consiga mostrar qual que é o perigo da sua disseminação. Se a gente conseguir mostrar como que os cidadãos podem ficar e estão expostos com a existência de mecanismos intrusivos como que a gente tem hoje, da forma completamente desregulada que a gente tem hoje no Brasil e em diversos lugares do mundo, eu acho que pode haver uma confluência nesse sentido, tá? Então, assim, eu acho que embora haja divergências em muitos aspectos, nesse, me parece que a proteção de direitos fundamentais, enfim, contra um abuso do Estado, que hoje pode estar com determinado grupo político, amanhã vai estar com outro, eu acho que é algo que pode unir mesmo pessoas que pensam muito diferente, tá? Respondendo às perguntas do Pedro e do Chico, eu acho que elas conversam bastante. Começando com a do Chico e indo para a do Pedro. Se o controle judicial seria uma linha de partida ou uma linha de chegada? Para linha de saída ou linha de chegada? Para mim, claramente, é uma linha de saída. E eu acho até ingênuo quem colocando o controle judicial, está tudo resolvido. A gente bota o juiz para avaliar,
esses meios de obtenção de prova e a gente vai ter a segurança no seu uso. Eu digo que não. E esse é o principal problema desses mecanismos. Eu acho que o controle judicial é absolutamente insuficiente. É necessário, com certeza, mas é absolutamente insuficiente para enfrentar o mar de problemas que a gente tem, que eu já elenquei nas outras intervenções. Então, assim, se você acha que essa prova poderia ser valorada pelo juiz, em princípio, não. Em princípio, eu acho que não deveria existir o controle judicial, porque eu acho que não poderia existir esse meio de obtenção de prova. Agora, se ele for existir, sim, o juiz tem que fazer isso. E daí até conectando com o final da nossa manifestação no Amigos. A gente vive no Brasil, no planeta Terra, e a gente sabe que a posição mais importante que a gente fez questão de marcar, e que eu fiz questão de marcar nas duas intervenções que eu fiz aqui, é que a nossa posição seria contrária ao uso de spywares. Contrário. Eles deveriam ser proibidos ou, no mínimo, suspensos até que houvesse uma segurança mínima para o seu uso. Só que a gente sabe que isso está sendo utilizado em contexto internacional e no Brasil. Tendo isso em vista, a gente coloca parâmetros mínimos que o Supremo, como o Chico colocou. O Supremo pode e deve elencar alguns parâmetros mínimos para serem utilizados, né? Então, assim, o que a gente tem hoje de parâmetros são, por exemplo, os parâmetros da lei de interceptação telefônica, que estão reproduzidos em grande medida na lei de organizações criminosas, que basicamente definem parâmetros de duração, gravidade de crime, justificação, enfim. Essas balizas mínimas, que eu acho que deveriam ser mais rígidas do que a gente tem nessa lei, pelo problema que a gente consegue identificar com o uso dos spywares, mas partindo desse standard mínimo que a gente tem nessas leis, tá? Para além disso, a restrição ao escopo, e essa é principal, porque assim, o que a gente vê são possíveis intrusões em dispositivos de pessoas sem qualquer tipo de limite, né? Sem limite temporal, sem limite do que vai ser acessado, de quais são as bases de dados que o spyware vai conseguir coletar para análise. Isso deveria ser objeto de análise, certo? Você não pode existir uma autorização genérica para que o aparelho e haja uma completa devassa da sua vida. Olha, eu gostaria das informações do dia tal ao dia tal, do aplicativo de mensageria tal, do e-mail de tal a qual, enfim, ter esse tipo de delimitação mínima. É o que a gente espera para conseguir garantir que não haja essa devassa. E, por fim, a questão da cadeia de custódia que eu tratei anteriormente, principalmente da possibilidade de se auditar os mecanismos efetivamente utilizados, certo? Que se possa verificar qual foi o caminho que foi utilizado para se chegar àquele conteúdo. Então, e qual que é o problema de tudo que eu estou falando? Com relação à justificação, gravidade de crime, parâmetros de duração, eu acho que a gente conseguiria ter uma mínima segurança para uso. Mas, no que diz respeito principalmente a restrição ao escopo e a preservação da cadeia de custódia, até onde nos consta, não existe segurança para a gente confiar nesses mecanismos de hoje para que eles sejam elementos legítimos de meio de prova numa persecução penal. E esse é o problema que a gente tem hoje. Esse é o problema que o Supremo tem em face para decidir. Por isso que o controle judicial é importante, com certeza, mas ele teria que vir acompanhado desse sem número de parâmetros para a gente ter uma segurança mínima na utilização de mecanismos tão intrusivos para justificar a persecução penal contra os cidadãos. Acho que é isso. Larissa. Mensagem de todo mundo ouvir. Vamos lá. A pergunta do Leonardo, eu realmente acho que já está respondida pelo colega. A Betty também deve ter mais condições de responder. Até onde eu vejo o PL que eu destaquei para vocês, ele é do Gaspar e do Fraga também. Ele tem andado ali em paralelo com a PEC da segurança. Eu não tenho chamado tanta atenção, porque a PEC da segurança ganhou um destaque grande na mesma semana ali. E realmente passou desapercebido. Para quem não acompanha a pauta com zelo, né, ele acabou passando em branco. E é um tratado, assim. Ele acho que tem umas, 60 páginas de artigo regulamentando, criando várias coisas, operações conjuntas. E, assim,
puxar aqui, inclusive, até para a questão do Pedro, que fez a pergunta de quais seriam os elementos, né? Como deve ser, né? O juiz vai valorar que elementos? Sim, tem que ter requisitos, não dá para ser qualquer coisa que eu vou considerar, né? Minha convicção pessoal, certo? Como professora de direito penal e de processo penal que eu fui ao longo da minha carreira, e agora como profissional de inteligência, né? Eu não vejo como razoável a gente fazer esse transplante da prova. Estou ali com o precedente do Supremo, que infelizmente foi deixado para trás ali de alguma forma, né? Espero que seja recuperado. Eu não posso pegar uma prova de inteligência, não é nem prova, uma informação de inteligência e jogar direto para uma persecução criminal. O que eu vejo e eu vislumbro de forma estratégica, como uma profissional de inteligência, cara, eu tô vendo aqui pelos meus dados que o tráfico internacional de drogas está fazendo algo muito significativo nessa zona. Eu gerar um relatório e, a partir dali, a polícia começar a estruturar operações naquela região e começar a construir provas daquela região, super válido. Isso é um relatório de inteligência estratégica de segurança pública. Beleza. Vai lá e estrutura sua operação, colhe suas provas e constrói os seus inquéritos. Agora, eu pegar as informações que eu consegui daquelas pessoas e diretamente entregar e falar, esquenta a prova aí, né, com perdão da gíria popular, né? Não. A gente não pode permitir isso, porque a zona, aí de novo, a zona de confusão que é o perigoso. Eu posso ter milhares de policiais muito bem intencionados que nunca vão fazer mau uso dessa zona. Mas sempre tem aqueles 5%, né? Que eu brinco, né? E esse 5%, todo mundo paga por ele. Era igual aluno, né? Eu podia deixar todo mundo sozinho fazendo a prova na sala, na graduação. Mas tem aqueles 5%, né? Que estragar, né? A condição de liberdade de acesso a qualquer coisa durante a prova. Então, a ideia da gente ter que ter limites de forma e elencar de forma clara quais são esses requisitos, me parece muito importante. Me parece que, num ponto inicial, isso deve vir agora numa decisão do Supremo. Mas, claro, tem que ter regulação. E onde a gente colocou o debate de regulação, ele tem que ser no Congresso. E ele tem que acontecer em algum momento, ele tem que se densificar, né? E dentro da perspectiva que a gente tratou, separa preventivo de repressivo. Eu não posso colocar da mesma forma, senão eu vou gerar confusões. E aí é onde vem a questão do Chico também. Não tem como ser, né, chegada, tem que ser saída. Aí a ideia dos requisitos. O que o juiz vai avaliar? Né? Senão, aí, de novo, eu tenho um problema de não ter um accountability, porque quais são os requisitos que eu estou conferindo, que eu estou prestando conta? Né? Então, eu vou continuar com um respaldo ali do relatório da SECAI, dizendo no final do ano que está tudo ok, quando teve, né? Não é isso que a gente quer. Né? Ou então que o TCU avaliou a prestação de conta orçamentária e viu que está tudo ok, passou 6 anos, está tudo certo. Né? Não é isso. Não é só o controle prévio, né? O controle posterior efetivo. E esse controle posterior ele depende muito também desses requisitos serem muito claros, né? Para ele poder analisar de forma perene, né? Sensitiva, isso daí. Bom, acredito que o doutor Ivan tinha feito uma pergunta lá no início para mim. Esses maiores estrangeiros para atividade de inteligência, como subir na Suíça. Aí eu vou ser bem específica em relação a isso, né? Em relação à inteligência utilizar, eu chamo a atenção de vocês para a legislação. De novo, eu vou trazer o debate porque a legislação prevê. A legislação, ela é aplicada da mesma forma, igual a todos. O serviço de inteligência, ele pode fazer uma contratação por dispensa, por sigilo, de segurança e tudo? Pode. Mas a inteligência, ela tem previsão para fazer quebra de telecomunicações? No nosso país, atualmente, não. Todos os países que eu conheço e que eu estudei têm. O Brasil, não. Então, o Brasil não contrata ferramenta. Por quê? A minha contratação, ela não é feita direto com a empresa só. Eu passo por parecer da jurídica, eu passo por assessoria de governança,
eu tenho a accountability. Eu não faço contratação de uma ferramenta, não tem como, né, que não atenda os requisitos legais. Então, de fato, tem uma certa expectativa de que a gente vai poder fazer tudo, né? Não, ela só é feita dentro da finalidade que a lei permite, né? Então, a gente não tem esse tipo de ferramenta atualmente pelas limitações de regulação. E aí, de novo, o nosso sistema repressivo tem esse espaço, né? Porque ele tem regulação. Para a inteligência, ainda não. E aí, o ponto que você tinha destacado, que a DPF ela não tratava da inteligência de Estado, mas da questão do sistema repressivo. De fato, eu queria que tivesse tendo impacto só para o sistema repressivo no momento, mas além de não estar ainda de imediato trazendo uma resolução de regulamentação, ela tem impactado na inteligência de Estado, porque, de novo, a gente tem a confusão, né? Então, quando eu faço a confusão entre a atuação do sistema repressivo com a atuação da inteligência de Estado, isso reverbera para a inteligência de Estado e, novamente, a gente está tendo prejuízos em relação à atuação. Basicamente isso. Muito obrigado, Larissa. E aí, vou passar para a Bianca para fazer a última fala. Digo última fala porque a gente já está no avançar da hora, são 10 para as 11, tem um coffee break nos esperando lá fora e a nossa convidada para fazer o encerramento, a secretária Lilian, já chegou por aqui e a gente não quer atrasar a nossa palestra de encerramento também. Então, Bianca, por favor. Eu vou começar com a pergunta do Leonardo. Quando a gente fez esse projeto para olhar para tecnologias de vigilância nos estados, a intenção era que eles transformassem ao final numa atividade de advocacy também, né? Então, não voltada para uma legislação específica sobre as tecnologias, mas para alavancar uma discussão sobre a necessidade de uma LGPD penal, que eu acho que até vem antes, né, de você regular esse tipo de tecnologia, porque você está usando dados para esses fins, e a gente ainda não tem muito claro o que se pode fazer com esses dados, né? Então, ela também é uma discussão fundamental. O projeto durou de fevereiro até agosto, assim, e a parte de pesquisa, mais produção, publicação do relatório, e a gente tinha pensado inicialmente, quando desenhou, né, o projeto, em fazer esse advocacy junto ao legislativo especificamente, para tratar mesmo dos textos que estão ali parados há muito tempo e que lidam com a questão da LGPD penal. Na época, eu acho que por março, abril, a gente teve que reavaliar essa estratégia, porque a avaliação que se fazia no momento, tanto da gente quanto de entidades e organizações parceiras, né, no tema, era de que não havia abertura para sequer discutir essa pauta no Congresso da forma como estava, né? Então, não tinha nem como começar a discussão de novo, né? Reacender aquilo que já tinha sido enterrado na época da elaboração da LGPD, né? Quando se separou esses temas e se optou por deixar a parte penal de lado. Então, assim, a gente voltou a nossa parte de advocacy para falar com entidades, com as próprias secretarias, com ministérios públicos dos estados, defensorias públicas e com algumas entidades federais, como o próprio MJ, a NPD e a Casa Civil, que tinha interesse em saber do trabalho também. E quando a gente conversou com a NPD, a gente viu que realmente a situação era muito precária, então, do pouco de salvaguarda que a LGPD traz nos parágrafos do artigo 4º sobre o compartilhamento de dados ser regulado ali, e do fato da Secretaria ter que avisar, por exemplo, que ela está contratando com uma empresa para lidar com esses dados sensíveis de investigação. A gente descobriu que eles não fazem isso, né? Eles não informam a NPD do que eles estão fazendo. A gente descobriu que eles também não têm clareza de que eles não podem ceder todos os dados para uma empresa, por exemplo. Então, parece que a discussão ainda é muito incipiente, né? Ela tem que avançar, mas é difícil começar esse debate. Eu sei que a maioria dos PLs do Alberto Fraga que eu tinha visto na época da redação do relatório, eles estavam estacionados no Congresso, já não tramitavam. Eu não sabia que esse mais recente estava andando meio que escondido.
Eu sei que o do Alessandro Vieira, acho que também não tem andado. Ele mesmo está muito ocupado com a CTIA, né? A Comissão Temporária para o Projeto de Inteligência Artificial. Então, eu acho que acabou ficando um pouco secundarizado, assim, deixado de lado. Mas é uma discussão que a gente tem que contribuir, somar, e seria bom se a gente pudesse acender mesmo, como o Arthur mencionou. Sobre a pergunta da Beatriz, eu achei bastante interessante também, porque foi uma coisa que eu fiquei pensando, né? Será que quando é com o outro lado a gente fica feliz, quando é com a gente acha ruim? E aí eu acho que eu tenho uma informação contrária que o Ivan trouxe. Não usaram spyware, mas usaram extração de dados celulares para obter as mensagens. Mas com ele físico, né? Depois a busca e apreensão. Mas é a ferramenta, enfim, que extrai tudo, né? Pega tudo. E a gente... É uma coisa que a gente às vezes não fala, né? O quanto a gente perde a dimensão de toda a informação que o nosso celular tem sobre a gente, sobre os outros, assim. Então, você tem uma ferramenta que é capaz de pegar tudo que você já fez dentro do seu dispositivo, coisas que você nem se lembra mais que estão ali, né? E foi usado isso nesse caso. Mas, assim, eu acho que a resposta, Beatriz, é o que a Larissa traz, né? Assim, o que você tem que ter é controle, você tem que ter a possibilidade de utilizar isso da forma mais segura possível. A gente sabe que eles já estão usando, a gente sabe que eles não vão deixar de usar. Tanto que hoje é bem comum você ouvir da polícia que é um ferramental necessário para a investigação. Então, não se tem ali a abertura para pensar em outras formas de conduzir uma investigação que não inclua esse tipo de ferramenta hoje, assim. Eu acho difícil que a gente consiga voltar atrás de forma total. Mas a gente tem que pensar em como isso pode ser usado da melhor forma possível, né? Mais regulada, com mais controles, com autorização judicial, com certos requisitos a serem cumpridos também. Eu acho que é mais ou menos por aí. Já as questões do Pedro e do Chico, eu acho que são muito mais do direito, eu não saberia dizer tão bem. Mas é isso, eu acho que a fala do Ivan me contempla muito. A gente tem que ter esses controles funcionando. A gente sabe que não vai ser possível prescindir do que já está feito, não vai ser possível voltar no tempo, né? É muito difícil fazer eles largarem esse tipo de tecnologia. E não só isso, mas elas se reciclam e elas voltam. Às vezes você proíbe volta uma outra coisa que talvez faça coisas similares, e aí você não entendeu que era aquilo também. É uma coisa que a gente via muito nos contratos, né? Uma linguagem opaca das próprias empresas na descrição das ferramentas que elas vendem. Então, até você chegar no ponto de compreender que aquilo é, sim, uma ferramenta com potencial de vigilância muito grande, esse processo também, esse entendimento, ele mesmo demora, né? Então, eu acho que vai ser difícil se livrar disso, mas isso estando colocado, estando no jogo, a gente tem que produzir controles e trazer maior transparência sobre a forma como a qual esses usos são feitos. É isso. Bom, muito obrigado. Peço uma salva de palmas para saber. Agradeço ao Arthur, Bianca, Larissa, Ivan. Acho que a gente conseguiu tanto fazer o zoom in, né, e como o zoom out nesse assunto, que acho que era um pouco a ideia da nossa mesa redonda. Encerramos por aqui a mesa. Vamos para um coffee break de 10 minutos. Que acho que é o suficiente para a gente comer um pouco de pão de queijo e tomar um cafezinho. E aí voltamos para o nosso encerramento daqui a 10 minutinhos. Obrigado.